está em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Fim da ordem do dia. Nós temos um requerimento assinado pelo deputado Marcos Vieira, que solicita a suspensão da sessão para a manifestação do senhor Fernando Ritter, que é presidente da Associação Nacional do Transportador e dos Usuários de Estradas, Rodovias e Ferrovias Antuérpia, para que possa se manifestar nesta casa. Está suspensa a sessão. E de imediato a palavra com o senhor Fernando Ritter, com o tempo de até 10 minutos. Cumprimento o presidente da Assembleia, presidente da mesa, senhor Padre Pedro. Cumprimento o deputado Marcos Vieira. Cumprimento os senhores deputados e senhoras deputadas e a todos os funcionários da Casa Legislativa, bem como todos os acompanhantes pela TV AL e Rádio AL. Cumprimento a diretoria da Antuérpia e suas seccionais e suas coordenadorias regionais. Registramos aqui a presença do jornalista Oscar Lobo, que é diretor executivo do Sindicargas, Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas da região de Florianópolis. Senhoras e senhores, sempre que se fala em desenvolvimento do país, a base do assunto é a geração de riqueza e o aumento de empregos. Para alcançar esse objetivo, sempre entra em pauta a importância do desenvolvimento da indústria, da agricultura, do agronegócio e do comércio em geral, sempre ressaltando meios produtivos do país. Porém, é comum ficar fora das discussões o meio por onde se pode chegar a esse desenvolvimento. E é sobre isso que quero chamar a atenção de todos, lembrando que não há riqueza que não passe pelo transporte. Reafirmo, não há crescimento e não há riqueza alguma em nenhum lugar do mundo que não passe pelo transportes. Erra, portanto, quem deixar o transporte em segundo plano, quando o assunto é desenvolvimento econômico e social. Todos os planos feitos em cima do crescimento da indústria, do agronegócio e do comércio são fadados ao fracasso, caso não se discuta com prioridade a importância da infraestrutura necessária para desenvolvimento que obrigatoriamente passa pelas rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. E é diante dessa verdade irrefutável que conclamamos a todos para uma união de esforços direcionados ao setor de transportes em suas diversas modalidades. É assustador ver que nossas rodovias brasileiras, que totalizam 1.691.000 quilômetros, apenas 12%, ou seja, apenas 200 mil quilômetros, são pavimentados. E mais de 80%, precisamente 80,4%, não tem pavimentação. De rodovias planejadas, temos apenas 8%, ou seja, menos de 130 mil quilômetros, enquanto o restante foi feito por locais que passavam carroças. Quanto a rodovias federais duplicadas, são 65 mil quilômetros, onde apenas 5.446 são duplicadas. Isso representa insignificante 8,3%. Nos últimos 10 anos, a extensão da malha rodoviária federal pavimentada cresceu apenas 13,8%, passando de 58 mil quilômetros de 2004 para apenas 66 mil quilômetros no ano de 2014, ou seja, aumentou 8 mil quilômetros. O que bem demonstra que as atenções não estão focadas naquilo que realmente interessa como fator preponderante para o desenvolvimento econômico e social do país. Tanto o transporte urbano nas cidades, no caso da mobilidade urbana, tão falado ultimamente, como nas estradas o caos espera. O que vemos geralmente são tragédias que as estatísticas erroneamente apontam a causa com excesso de veículos, quando na verdade o que temos é falta de rodovia. Absolutamente, não é excesso de caminhões, na verdade faltam caminhões. O que temos é falta de infraestrutura que permita o escoamento de nossas riquezas.
Se fosse verdade que existe excesso de caminhões nas cidades e nas estradas, o que teríamos então seria o excesso de produção e o excesso de vendas pelo comércio, para o consumo, o que significa excesso de riqueza. Mas seria ridículo dizer que o caos das nossas rodovias é devido ao excesso de riqueza, justamente no momento crítico que estamos vivendo, em que precisamos incentivar o incremento da produção e o aumento das exportações e a geração de empregos. Assim sendo, não vamos deixar de olhar para a importância do desenvolvimento da indústria e do comércio, mas, paralelamente, temos que considerar que nada no país vai crescer e nada no país vai desenvolver se antes não ocorrer o desenvolvimento da infraestrutura para o setor de transportes, seja terrestre, aéreo, marítimo, fluvial e, em especial, em Santa Catarina, o ferroviário. As ferrovias do sul do Brasil atualmente têm como trecho principal o que desce de Curitiba para o porto de Paranaguá. Se essa antiga histórica ferrovia que leva ao porto de Paranaguá, porventura, sofresse uma interrupção por qualquer motivo, teríamos um colapso de grandes proporções no escoamento de grande parte da produção do sul do país, com prejuízos incalculáveis. E não vemos autoridades dar a devida atenção às discussões de projeto de construção de ferrovia alternativa. Em Santa Catarina, discutimos há tantos anos sobre a importância da criação da ferrovia da integração, também chamada ferrovia do frango, que poderia ser uma grande e importante alternativa para o escoamento de produção do sul do país. Segundo informações da Fiesc, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, com base em estudos do engenheiro Sebastianes da ProSul, a elaboração do projeto da Ferrovia de Integração, ligando Dionísio Siqueira ao litoral catarinense, levaria em conta critérios de viabilidade econômica que estão ainda em apenas fase de levantamento de custos e discussões de outros aspectos, porém, com o governo deixando o tempo passar à espera de um colapso, que seria um verdadeiro apagão na infraestrutura do transporte no sul do Brasil. A impressão que temos é que nossos governantes estão apostando num caótico apagão na infraestrutura do país, em um futuro próximo que deixará inviáveis nossas estradas, portos e aeroportos. Cremos ser este o momento de sair do papel, partir para a realização, porque sabemos todos que não há riqueza que não passe pelo transportes. E foi assim, com o ideal de promover a organização social dos usuários das rodovias, ferrovias, ciclovias, aquavias, metrovias, aerovias e mobilizar lideranças e entidades do setor de transportes, que nasceu a Associação Nacional do Transportador e dos Usuários de Estradas, Rodovias e Ferrovias, ANTUERF. A necessidade de uma associação que efetivamente represente os transportadores e usuários de rodovias e ferrovias brasileiras vem, de longa data, sendo discutidas pelos associados dos sindicatos das empresas de transporte de cargas da região de Florianópolis, Sindicargas, onde nasceu a idealização da ANTUERF, através de ações de projetos e programas em parceria com o poder público, a iniciativa privada, a sociedade civil organizada e entidades congêneres. Nossos esforços são agora voltados ao total apoio aos transportes, considerando que esse setor será um dos maiores beneficiados com que conseguimos investimento na infraestrutura. Para essa empreitada, contamos com a experiência de membros da diretoria da ANTUERF, cujo presidente, Fernando Ritter, que vos fala, da ANTUERF, atua como empresário no setor de transporte e logística, objetivando construir o elo de ligação entre empresários, trabalhadores e governos. Saímos do campo em busca dessa realização e ainda estamos em busca do necessário incentivo e apoio, o que, sinceramente, esperamos encontrar aqui na Assembleia Legislativa, a Casa do Povo Catarinense. Concluímos e queremos deixar bem claro o nosso pensamento. Não há riqueza que não passe pelo transportes. Mais informações os senhores encontram no site da antuerf.org.br ou nas suas redes sociais. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente da mesa. Feita a manifestação, Fernando Ritter, em nome da Associação Nacional dos Transportadores e dos Usuários de Estradas e Rodovias e Ferrovias,
pela manifestação e por trazer aqui presente também a manifestação, acho que oportuna e importante para o Parlamento catarinense. Reaberta a sessão. Explicações pessoais, inscrita para falar, deputada Luciana Carminati, a qual concedo a palavra por até 10 minutos.